Graça e paz, irmãos e irmãs em Cristo, com muita alegria, nós estamos hoje retomando as nossas devocionais da Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos. A pandemia continua, o ano virou, estamos num novo ano, mas a pandemia aí está. Só que também continua a bênção de sermos filhos do Senhor, de estarmos debaixo da sua graça e em tudo, em todas as circunstâncias, Deus tem conduzido o seu povo. Então, é com esse pensamento que nós iniciamos hoje, repito, as nossas devocionais. Vamos iniciar hoje também uma nova série de estudos falando de um caráter moldado por Cristo. É o estudo bíblico sobre a vida do apóstolo Pedro. Mas antes nós vamos cantar, vamos orar, vamos relembrar das nossas devocionais que tivemos no ano passado e assim vamos estar em comunhão com Deus e, mesmo que online, comunhão uns com os outros. Vamos cantar, irmãos? Eu convido a cada um de vocês a cantarmos juntos o hino 105 do nosso inário, que fala da convicção nossa como crentes em Cristo Jesus, a certeza do crente. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Ele vai guardar o nosso tesouro até o dia final. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos nesse instante. Vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, nós te buscamos, ó Deus, com o coração alegre. Alegre porque o ano mudou, alegre porque mesmo estando num contexto em que ainda essa pandemia não se dissipou,
nós temos convicções, certezas, algumas delas cantamos agora, convicções que emanam, que são derivadas da fé que o Senhor mesmo implantou no nosso coração. As convicções de que o Senhor está sempre segurando-nos firme pela mão. Obrigado por isso, ó Pai. E agora nós te pedimos que o Senhor alcance a cada um dos nossos irmãos através da sua palavra que vai ser aberta, lida e explicada. Nos abençoe, ó Deus, derramando luz na nossa mente, no nosso coração, para estudarmos sobre o que a tua palavra diz a respeito de Pedro, a vida do apóstolo Pedro, um caráter moldado por Cristo. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão e irmã, eu convido a cada um a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 40 ao verso 42. Vamos ler então o texto sagrado, o Evangelho de João, capítulo 1, versos 40 ao 42, texto que nos diz assim: Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Irmãos, nós podemos dizer que exemplos são os melhores mestres, não é? Eu creio que na sua prática, na sua experiência de vida, você já teve já assimilou esta verdade. Exemplos são os melhores mestres. E a vida do apóstolo Pedro é exatamente essa questão, nos ensina exatamente sobre essa questão. Deus permitindo, nós vamos investir algum tempo estudando nas nossas devocionais aqui, a transformação que Deus fez no caráter de Pedro. Chamaremos essa série de mensagens de um caráter moldado por Cristo. E com isso nós queremos descobrir como é que Deus talhou o caráter de Cristo em Pedro e como que Deus faz ainda hoje, na minha vida, na sua vida, talhando em nós, esculpindo em nós o caráter do nosso Senhor Jesus. Agora a grande pergunta, e é o tema até do nosso primeiro estudo: por que Pedro? Tantos outros personagens da Bíblia podemos destacar, mas por que Pedro? De todos os apóstolos, irmãos, é Pedro que nós, ou sobre ele, que nós temos mais informações no Novo Testamento. A história dele com Jesus é a mais completa de todos, né? Principalmente nos evangelhos, em Atos, é a história que mais aparece, com mais pormenores. Nos 4 evangelhos, extraído o nome de Jesus, o nome de Pedro é o que mais aparece. E é interessante que são 96 vezes. Em Atos o nome aparece 50, o nome de Pedro aparece 58 vezes. Também há 7 ocorrências deles em outros textos do Novo Testamento. São, no total, 161 ocorrências que nós temos a respeito de Pedro. Além dos evangelhos, você descobre que nenhum outro apóstolo falou mais do que Pedro. Também a nenhum outro Jesus mais se dirigiu do que a Pedro. Então são muitas passagens sobre a vida do apóstolo Pedro, o que revela com muitos detalhes a forma como Deus, como Cristo transformou esse homem. Mas não é apenas pela quantidade de informações, porque também quando nós lemos as narrativas que envolvem a pessoa de Pedro, nós somos atraídos, irmãos, pela sua humanidade. É muito fácil se identificar com Pedro, especialmente de um modo bem específico, se você é do tipo, haja primeiro, pense depois. Ou seja, se você é do tipo impulsivo, impetuoso, inconsequente até. Nós vemos Pedro no Monte da Transfiguração, andando também sobre as águas, negando a Jesus, cortando a orelha do soldado romano, né? A humanidade de Pedro, retratada nas páginas da Bíblia, é impressionante. Muito bem, mas além disso,
além da quantidade de material sobre ele, além da vida cativante que nós encontramos nele, a terceira razão para estudarmos a vida de Pedro com mais detalhes está no fato dele ter sido nitidamente o líder dos 12 apóstolos, né? Perdão, os apóstolos com frequência são designados assim, não sei se você já reparou, Simão e os que com ele estavam. Simão e os que com ele estavam. Isso aparece em Marcos capítulo 1, em Lucas capítulo 9, outros textos. Então o seu nome sempre aparece primeiro na lista dos discípulos. Ele foi o primeiro a ser chamado por Jesus pelo nome. Outro dado interessante e importante, era o líder dos 12. Em quarto lugar, irmãos, é importante também nós estudarmos a vida de Pedro, porque os fatos da sua história são surpreendentes também. A sua vida familiar, os seus traços pessoais, os seus privilégios espirituais. E eu quero falar um pouquinho, em linhas gerais, sobre cada aspecto desse. Primeiro, sobre a vida familiar de Pedro. O nome do seu pai era João, ou Jonas, como aparece em alguns outros textos, mas nós não sabemos o nome da sua mãe. Ele tem um irmão, André, que foi levado a Jesus primeiro, né? Isso aparece aqui no texto que lemos. Ele era originalmente de Betsaida, na costa ocidental do Mar da Galileia, mas estabeleceu-se ali em Cafarnaum, por motivos que nós não conhecemos. Não recebeu educação formal, era um homem iletrado, como diz a Bíblia, embora, assim como a maioria dos meninos judeus, ele tenha estudado as Escrituras a partir dos 5 anos, era o costume no mundo de então. Ele foi casado, sua esposa o acompanhou em pelo menos algumas viagens missionárias mais perigosas, a esposa dele estava ali. A sua casa era uma casa ampla, tinha 2 pavimentos, aparece isso no Evangelho de Marcos, e dava espaço para ele, para sua esposa, para sua sogra, para seu irmão André, e possivelmente até acolheu o próprio Jesus. Muito bem, além da vida familiar, nós podemos falar dos traços pessoais de Pedro. André e Simão foram discípulos, antes de Jesus, de João Batista. E isso prova, irmãos, que ambos estavam em busca da verdade, né? É dito ainda na Bíblia que Pedro era pescador profissional. Com André, o seu irmão, ele tinha uma sociedade com outros 2 irmãos, Tiago e João, um pequeno negócio ali, um pequeno comércio. Tinha um sotaque galileu pesado, que facilmente o destacava do restante do povo da Judéia. E quanto aos privilégios espirituais de Pedro? Pelo menos 7 milagres de Jesus foram realizados para Pedro ou estão relacionados a Pedro. As 2 pescas maravilhosas, a cura da sua sogra, o andar sobre as águas, a cura da orelha de Malco, né? As 2 libertações maravilhosas da prisão e a moeda na boca do peixe. Ele foi o primeiro a confessar a sua pecaminosidade a Jesus. Sabe, declarar abertamente, dizer em alto e bom som: olha, eu sou pecador, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Foi o primeiro relatado no Novo Testamento a reconhecer isso e a confessar tão abertamente isso. Pedro recebeu do Senhor as repreensões mais severas, mas teve privilégios incontáveis da parte do Senhor, não é? Até mesmo o Evangelho de Marcos é fruto de sermões por ele pregados em Roma. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso à frente. Pedro possui proeminência em diversos acontecimentos importantes durante o ministério de Jesus e após o ministério de Jesus. Depois da sua miraculosa libertação da prisão, Pedro parte de Jerusalém, onde Tiago assume a liderança. E daquele momento em diante, Pedro se dedica ao trabalho missionário em Antioquia, em Corinto e finalmente em Roma. E em quinto lugar, irmãos, quem olha para os últimos anos da sua vida, conhece os detalhes da sua morte, fica curioso para saber como é que esse homem viveu. Seus últimos momentos não estão relatados no Novo Testamento.
Nós devemos então nos voltar às fontes antigas mais confiáveis, nas quais nós descobrimos uma teia, uma grande teia de fatos prováveis que nos impactam profundamente. Por exemplo, Eusébio, que viveu entre 260 e 339 depois de Cristo, foi ou é considerado o primeiro historiador da igreja cristã. Ele descreve num dos seus escritos essa questão falando o seguinte: logo após, no mesmo reinado de Cláudio, uma graciosa providência levou a Roma o grande e poderoso Pedro, escolhido por seus méritos como líder dos apóstolos. Como um nobre capitão de Deus, ele proclamou o evangelho da luz e da palavra que salva as almas. Os ouvintes de Pedro, insatisfeitos em apenas ouvir os ensinamentos verbais da mensagem divina, pediram a Marcos, olha só, reparem nisso aqui, pediram a Marcos, cujo evangelho temos em mãos, que lhes deixasse um resumo por escrito dos ensinamentos que lhes haviam sido passados oralmente, já que Marcos era um seguidor de Pedro. Relata-se que no reinado de Nero, Paulo foi decapitado e Pedro foi crucificado, ambos em Roma. É interessante nós pensarmos sobre esses aspectos, irmãos, do porquê selecionarmos a vida de Pedro, né, desse discípulo de Jesus, desse apóstolo, para a nossa série de estudos. A quantidade de material sobre ele, o seu caráter cativante, a liderança dele sobre os apóstolos, os fatos surpreendentes sobre a sua vida, da infância até a velhice, principalmente a forma como ele morreu. Tudo isso nos impulsiona a querer conhecer mais, em maiores detalhes, como é que esse homem viveu, se relacionou com Cristo que o transformou, a maneira como Deus talhou nele o caráter de Cristo, o exemplo de um caráter esculpido por Cristo, que a partir de então ele passou a exibir. Para terminarmos a nossa devocional de hoje, eu faço mais uma pergunta: o que é que isso tudo que nós vimos hoje, a título ainda de introdução da nossa série, nos ensina para o nosso dia a dia, irmãos? Bom, nos ensina que Deus escolhe, que Deus chama, que Deus abençoa pessoas comuns. Irmãos, essa lição, esse ensino que vem, que emana da Escritura Sagrada, é abençoador. Deus escolhe, chama e abençoa pessoas comuns. Talvez você já tenha sido tentado a pensar que seria tão bom se a sua vida fosse diferente, se você tivesse tido outra vida, né? Ah, se eu fosse de outra família. Ah, se eu nascesse num outro contexto. Ah, se eu tivesse tido experiências diferentes. Eu quero lhe dizer, preste muita atenção nisso, eu quero lhe dizer que esse é um pensamento vão, vazio. Porque até mesmo quando nós éramos uma substância ainda sem forma no ventre da nossa mãe, Salmo 139, Deus estava ali executando o seu plano para as nossas vidas. As circunstâncias que cercaram o nosso nascimento, a convivência familiar, as impressões que foram marcadas no nosso íntimo, irmãos, tudo isso Deus conduziu, Deus planejou e Deus conduziu, e ainda faz isso. Deus ainda está conduzindo todos os detalhes para estabelecer em nós a sua vontade, o seu plano. E como você deve saber, a vontade de Deus é perfeita, é boa. Então Deus alcança e trabalha em pessoas comuns. Lembram-se da primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 26 a 29? Que é que o apóstolo Paulo diz ali: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Portanto,
pessoas comuns como eu e você. Glória a Deus por isso. Pessoas comuns como nós são as pessoas amadas, sustentadas, capacitadas e utilizadas pelas mãos de Deus. Então eu e você devemos nos alegrar profundamente nisso. A vida de Pedro nos mostra exatamente isso. Alguém como eu e você, com os respectivos dilemas, com as nossas próprias limitações, alguém sendo tratado por Deus apesar disso tudo e sendo utilizado como bênção para os propósitos eternos do Senhor. É assim que Deus faz ainda hoje. Então que a nossa oração seja como a do salmista, lá no Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Aquiete o seu coração no colo, nos braços do Pai eterno, do Pai do céu. Diga, Senhor, eu quero fazer calar e sossegar a minha alma, por reconhecer que o Senhor trata com pessoas comuns, como eu. Que Deus continue abençoando a sua vida. Vamos nos lembrar de que esse é um momento de estudo, de reflexão, para nos levar a um momento de oração em família. Reúna aí os seus familiares, feche os olhos em família e busque a face do Senhor. Até o nosso próximo estudo, a nossa próxima devocional, e que Deus muito abençoe a sua vida e a sua família. Um forte abraço.